campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, o tema de hoje é sexualidade. No final do vídeo, se você gostou, lembre de curtir. E também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Inicialmente, passo a palavra para a Sinara. Bom, então, a sexualidade é uma força que está presente em todos os seres vivos. E cada ser vivo vivencia essa força, essa energia, de uma maneira diferente, de acordo com o seu nível evolutivo. Nos seres humanos, onde cada um nos encontramos em diferentes degraus da escalada evolutiva humana, né? A nossa sexualidade, ela se manifesta, ela está carregada ainda muito daquilo que cada um de nós traz no seu coração. Porque a sexualidade, ela não está apartada do nosso sentimento, ela não está descolada da nossa bagagem, de todas as nossas existências. A nossa sexualidade, ela caminha lado a lado com os nossos valores éticos, com os nossos valores morais, ela caminha lado a lado com os nossos sentimentos. Então, ela faz parte do nosso ser. Ela está presente nas nossas diferentes atitudes, nas nossas diferentes manifestações. É uma força criadora, é uma força criativa, é uma força da vida. Então, ela deve ser tratada com respeito, com atenção, com carinho e com conhecimento, porque é muito importante nós nos esclarecermos em relação a isso. Nós sabermos, como é que a sexualidade está presente em nós, como é que nós nos relacionamos com ela. Então, eu acho que nós precisamos descortinar uma parte do nosso ser que muitas vezes ainda tem pontos obscuros. O que tu acha, Lorena? Eu fico sempre pensando aqui os desafios de quem educa crianças e jovens, porque, sem dúvida, como tu disseste, é um tema que ainda é muito cheio de tabu, por um lado. É raro os pais, enfim, até os professores, que se sentem à vontade de conversar sobre isso com os jovens, ou até com as crianças, porque as crianças já têm essa expressão da sexualidade, que às vezes já aparece até no seu comportamento, quando nós prestamos atenção. Então, como os adultos, enfim, não se sentem à vontade de conversar, a criança, o jovem, vão fazendo suas próprias deduções, vão fazendo suas experimentações, livres, às vezes, de qualquer orientação, qualquer despertamento para a responsabilidade de que direção darão para essa força criadora que é capaz de produzir a vida. É importante que a gente consiga esclarecer o jovem. Que força que é essa que dá a vida para um outro ser poder reencarnar? Então, é muito significativo. E ele precisa ser despertado para essa responsabilidade, para o significado disso. E também para desfazer essa ideia muito do que a gente encontra no mundo, em termos materiais, né? Da sexualidade muito focada só no ato sexual, e o quanto que isso está desvalorizado.
Então, de poder estimular o jovem que cuide da sua intimidade, que cuide da sua privacidade, que respeite a si mesmo, que respeite o outro com quem ele convive, e o quanto que nós precisamos estar atentos a tudo isso. Mesmo sendo desconfortável conversar sobre isso, é importante que nós possamos nos esclarecer o suficiente para esclarecer com serenidade, com bons argumentos, com a realidade, os jovens e as crianças. Não sei o que tu pensa, Ed. A sexualidade, sem dúvida nenhuma, é uma força poderosíssima. O Emmanuel nos diz que é uma força que flui do Criador para todas as criaturas. E que a evolução, isso falando não em sexo, mas na força da sexualidade, que é uma força criadora, criativa, é uma força de muita importância para o ser humano e para todos os seres. Nós temos que ser pais de uma maneira bem aberta com os nossos filhos, para poder, como tu disseste, Lorena, tirar dúvidas, esclarecer, sem que eles se sintam constrangidos de nos trazer as suas questões, porque se nós não esclarecermos as nossas crianças, os nossos jovens, com certeza eles vão buscar informações fora, geralmente com os amiguinhos, os coleguinhas, né? com o grupo, com a turma, e daí podem se alimentar de uma fonte bastante contaminada por preconceitos, por ideias que não são as ideais, né? E podem entrar por um caminho que depois fica mais complicado para que eles possam retornar. Sem dúvida alguma, no relacionamento, e a sexualidade está na amizade, está no relacionamento como um todo, está no dia a dia das pessoas. Então, é muito importante que nunca seja deixado de lado o respeito que o tema merece e o respeito, principalmente, que o outro merece de cada um de nós. Respeitando, aprendendo a amar o próximo, nós vamos nos portar adequadamente, né? Também nesse aspecto da sexualidade. O que o senhor acha, irmão Pércio? Sem dúvida, a educação sexual passa pela educação moral. O que fazemos com as nossas forças orgânicas, forças psíquicas, enfim, o nosso espírito encarnado, em todas as suas expressões. Existe uma responsabilidade, nós sabemos disso. E a sexualidade, ela expressa, não é, a evolução da capacidade de amar de todos os seres, especialmente dos seres humanos. Se ela é apenas um instinto nos seres mais primitivos, ela alcança as forças instintivas, mas também emocionais, a inteligência, as forças intelectuais, as forças da alma como um todo. É a capacidade de amar, é o encaminhamento dos seres em direção ao amor, como o encaminhamento das forças divinas do Criador em direção às criaturas, como aqui foi referido. Então, isso é uma responsabilidade que, sem dúvida alguma, deve compor a educação moral e, consequentemente, a educação sexual de nossos filhos, para que possam expressar-se com a sua sexualidade, como em sua atividade sexual, sempre responsavelmente, sempre amorosamente, porque ali está a capacidade de amar atuando. E essa capacidade sendo qualificada,
pelo esclarecimento, sobretudo pelo exercício, vai fazer com que os superiores ideais que todo ser humano traz em si comece a desenvolver-se, a expressar-se, a manifestar-se, a crescer no ser que caminha em direção a um futuro que constituirá a sua plenitude, a plenitude da realização de todas as forças, que a energia sexual, a energia da sexualidade é a energia do amor, que em diferentes expressões do ser ali se apresenta. Então, se apresenta na amizade, como falou, no modo de pensar, no modo de olhar, no modo de agir. Ali está a sexualidade. E a responsabilidade deve estar ali, porque nós somos responsáveis pelos reflexos da nossa sexualidade na sexualidade alheia, da nossa capacidade de amar na capacidade de amar alheia, dos nossos sentimentos nos sentimentos alheios. Nós somos responsáveis pelo que refletimos na estrutura, no coração, no espírito daqueles que cruzam o nosso caminho. Então, é uma educação moral, sem dúvida alguma, que contribui decisivamente para que os nossos educandos, as nossas gerações, transformem essa força natural em um instrumento de ascensão espiritual em tudo que eles se manifestar. Encerramos mais um Assuntos de Família. Continuem acompanhando os nossos programas. Agradecemos a atenção de todos e nos despedimos. Um fraterno abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site